dos experimentos científicos mais perturbadores da história. Prepare-se para mergulhar no lado sombrio da ciência. Durante séculos, cientistas realizaram experimentos que ultrapassaram os limites da ética, da moralidade e, muitas vezes, da humanidade. Muitos desses experimentos resultaram em descobertas científicas importantes. Mas a que custo? Hoje, vamos explorar alguns dos experimentos científicos mais perturbadores da história. Desde manipulações mentais até testes cruéis em humanos, esses estudos levantam questões sobre os limites da ciência e até onde podemos ir em nome do conhecimento. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse. O estudo da sífilis em Tuskegee. Na década de 1930, nos Estados Unidos, um dos experimentos mais cruéis e antiéticos foi realizado em pessoas negras da comunidade rural de Tuskegee, no Alabama. Um estudo de sífilis foi realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos para observar o progresso natural da sífilis em homens que não recebiam tratamento adequado. Durante 40 anos, os participantes, que pensavam estar recebendo assistência médica, foram deixados sem tratamento, mesmo após o surgimento da penicilina como cura. As consequências foram devastadoras. Centenas de homens morreram, suas esposas foram infectadas e várias crianças nasceram com sífilis congênita. Este caso se tornou um símbolo do racismo e abuso de confiança dentro do sistema de saúde, e só foi revelado na década de 1970, causando indignação global. Esse estudo foi fundamental para a criação de regulamentações éticas no Instituto Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Bioética nos Estados Unidos, para assegurar que experimentos humanos fossem conduzidos com consentimento e responsabilidade. Projeto MK-Ultra e o controle mental. Nos anos 1950 e 1960, a CIA realizou uma série de experimentos secretos conhecidos como Projeto MK-Ultra. Este projeto tinha como objetivo entender, manipular e controlar a mente humana. A CIA acreditava que drogas alucinógenas, hipnose e técnicas de controle mental poderiam ser usadas como armas na Guerra Fria. Milhares de cidadãos americanos foram expostos a substâncias como o LSD sem o seu consentimento. Hospitais, prisões e universidades participaram desses experimentos, e várias vítimas tiveram problemas psicológicos graves como resultado. Um dos casos mais trágicos foi o de Frank Olson, um cientista que morreu após ser secretamente drogado com LSD. Até hoje, a verdadeira extensão do projeto MK-Ultra permanece obscura. Após sua revelação, o MK-Ultra gerou um grande debate sobre ética em experimentos mentais e pavimentou o caminho para regulamentações mais rigorosas. Foi o estopim para o debate sobre a privacidade e proteção contra abusos por parte de governos. A experiência de Stanford e o poder da autoridade. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu um experimento em Stanford para entender os efeitos da autoridade e submissão. Os participantes foram divididos entre guardas e prisioneiros em uma simulação de prisão. Em poucos dias, os guardas começaram a abusar de seu poder, punindo e humilhando os prisioneiros. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido em apenas 6 dias devido à deterioração mental dos participantes. Zimbardo percebeu o poder transformador e muitas vezes destrutivo que o ambiente de poder e submissão pode ter sobre o comportamento humano. A experiência de Stanford levou à conscientização sobre a vulnerabilidade das pessoas à autoridade, moldando a psicologia social e contribuindo para o desenvolvimento de normas éticas mais rigorosas em experimentos psicológicos. Experimentos com radiação em humanos. Durante a Guerra Fria, tanto nos Estados Unidos quanto na antiga União Soviética, vários testes de radiação foram feitos em seres humanos. As pessoas envolvidas, em sua maioria soldados, prisioneiros e pacientes hospitalizados, não foram informadas sobre os perigos a que estavam sendo expostas. Algumas pessoas receberam doses altas de radiação diretamente em seus órgãos ou foram expostas a ambientes contaminados com elementos radioativos, como o plutônio. Muitas vítimas desenvolveram câncer e outras doenças graves. Esse abuso foi mantido em segredo por décadas e só veio a público após uma investigação minuciosa na década de 1990. Esses experimentos levaram à implementação de leis sobre o uso de radiação e ajudaram a definir as bases do consentimento informado
garantindo que os sujeitos de estudos clínicos saibam os riscos envolvidos. Experimento Pequeno Albert, condicionamento de medo em bebês. Em 1920, o psicólogo John B. Watson e sua assistente, Rosalie Reiner, realizaram um experimento conhecido como Pequeno Albert, para entender como o medo pode ser condicionado em seres humanos. Eles usaram um bebê, apelidado de Albert, e o expuseram a vários estímulos como animais, objetos e sons altos, para ver se ele desenvolveria medo de forma condicionada. Inicialmente, Albert não tinha medo dos estímulos. Porém, após diversas exposições associadas a barulhos assustadores, o bebê passou a reagir com medo de objetos antes neutros, como um coelho branco. A falta de consentimento e a natureza cruel do experimento foram fortemente criticadas. Esse experimento é um marco na psicologia comportamental, mas também serve de alerta sobre ética e moralidade, especialmente em experimentos com crianças. Hoje, estudos como esse seriam considerados inaceitáveis e antiéticos. Experimento de Milgram sobre obediência à autoridade. Na década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um estudo em que voluntários acreditavam estar aplicando choques elétricos a outras pessoas em resposta a ordens de uma figura de autoridade. O objetivo era entender até que ponto os indivíduos estariam dispostos a obedecer ordens, mesmo que isso causasse sofrimento a terceiros. Os professores, participantes do experimento, aplicaram choques de intensidade crescentes, chegando ao ponto de acreditar que estavam causando dor extrema, ou até a morte. No entanto, as vítimas eram atores, e os choques eram fictícios. O experimento revelou o quão longe as pessoas podem ir sob ordens de autoridade, mas causou grande sofrimento psicológico aos participantes. O experimento de Milgram é um dos mais citados para discutir obediência e ética, especialmente em contextos de guerra e violência. Ele mostrou que a pressão da autoridade pode levar pessoas comuns a agir de forma impensável, trazendo implicações para a psicologia social e os direitos humanos. Experimentos em humanos na Unidade 731, Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Unidade 731, sob comando do Exército Imperial Japonês, conduziu experimentos horríveis em prisioneiros de guerra, incluindo chineses, russos e coreanos. Os experimentos foram realizados sob o pretexto de desenvolver armas biológicas. As vítimas eram submetidas a dissecações vivas, exposições a doenças como peste bubônica e antraz, além de torturas e congelamento. Esse programa resultou em milhares de mortes, com experimentos que incluíam amputação de membros e injeção de patógenos mortais. Os pesquisadores da Unidade 731 foram protegidos do julgamento em troca de seus dados experimentais. Esse episódio é um dos mais sombrios da história médica e foi uma das motivações para a criação do Código de Nuremberg e outras regulamentações internacionais para proteger os direitos humanos. O experimento do sono russo. Um dos experimentos mais lendários, mas também rodeado de dúvidas sobre sua veracidade, é o experimento do sono russo. Segundo a lenda, cientistas russos mantiveram 5 prisioneiros acordados durante dias, utilizando um gás experimental. O objetivo era estudar os efeitos da privação extrema de sono. Após dias sem dormir, os prisioneiros começaram a apresentar sinais de paranoia, alucinações e comportamentos autodestrutivos. Ao final, restavam apenas corpos desfigurados e psicologicamente destruídos. Embora seja amplamente considerado um mito da internet, o experimento do sono russo é uma lenda urbana que destaca os horrores potenciais da privação de sono e da falta de ética na pesquisa. Esse caso, embora fictício, ajudou a popularizar o interesse por experimentos científicos sombrios na cultura pop e levanta questões importantes sobre até onde se pode ir em estudos sobre o comportamento humano. Experimento de aversion therapy em homossexuais. Entre as décadas de 1940 e 1970, muitos psicólogos e médicos acreditavam que poderiam curar a homossexualidade usando terapias de aversão. Em alguns casos, as terapias incluíam tratamentos com choques elétricos, indução de náusea e exposição a imagens homoeróticas, enquanto se aplicavam estímulos negativos. As terapias eram dolorosas e traumáticas e forçaram muitos pacientes a passar por experiências angustiantes, sem qualquer base científica real para uma cura.
A prática era comum em hospitais e clínicas psiquiátricas, e só foi abandonada após décadas de evidências, mostrando sua ineficácia e crueldade. Esses métodos contribuíram para movimentos globais pela aceitação e direitos da comunidade LGBT, além de promover uma nova visão sobre ética em tratamentos psiquiátricos. Hoje, essas práticas são repudiadas pela maioria das associações de saúde mental no mundo, incluindo a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psicologia. Ao longo deste vídeo, exploramos alguns dos experimentos científicos mais perturbadores e antiéticos da história. Desde testes de controle mental com drogas e radiação, até experiências com controle de medo e estudos de obediência, esses casos revelam o lado obscuro da ciência e o quanto ela pode ultrapassar os limites da ética e da dignidade humana. Esses experimentos não só expuseram pessoas a situações extremamente cruéis, mas também nos lembraram do impacto devastador que o conhecimento pode ter quando colocado acima dos direitos humanos e da moralidade. Muitas dessas pesquisas foram conduzidas com o pretexto de avanços científicos, de segurança nacional ou até mesmo de defesa da saúde pública. Mas será que qualquer ganho justifica tamanha desumanidade? Hoje, felizmente, regulamentações mais rígidas e códigos de ética foram estabelecidos em resposta a essas atrocidades, como o Código de Nuremberg e as normas da Declaração de Helsinki, garantindo que a pesquisa científica seja conduzida com mais respeito e responsabilidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que se interessa por fatos obscuros e se inscreva no canal. Estamos sempre prontos para trazer mais mistérios, segredos e histórias impactantes que nos fazem refletir. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.